Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje, será que alma gêmea existe? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Kardec perguntou essa questão aos espíritos e os espíritos responderam a respeito dos espíritos simpáticos. Espíritos, né? Quantos espíritos? Vamos conversar. Miriam dos Anjos, é a nossa convidada, a Roberta de Assis. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito feliz que você aceitou o nosso convite. E esse tema, você até traz um livro especial que depois você vai mostrar, né? Onde você se inspirou aqui para esse conhecimento. Mas, Roberta, e no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz algumas perguntas sobre isso. Se existe essa questão das metades de uma laranja, né? Que seriam a alma gêmea. E a gente tem a tendência de pensar num amor romântico, né? Num parceiro, numa parceria de vida, onde a gente combina muito, né? Os gostos, as vontades. Isso existe, segundo a doutrina espírita? O que os espíritos responderam para Kardec? A gente até estava conversando antes, brincando, falou assim, a gente não quer quebrar o coração de ninguém. Sim. Mas não existe dessa forma, né? Assim, essa projeção do amor romântico, os espíritos são bem incisivos ao responder, né? Assim, sempre que Kardec faz perguntas, eles são bem incisivos em responder. E eles já começam assim, não. É tão triste, né? Saber que não. Não existem. Mas isso não significa dizer que a gente não vai ter relacionamentos afetivos, que a gente não vai viver grandes histórias de amor, que a gente não vai viver relações de complementariedade, troca profunda de aprendizado, nada disso, né? O que eles estão dizendo é que nós não somos metades. Então, a gente não precisa buscar no outro a completude. Uhum. Na realidade, o nosso propósito encarnatório, né, é a gente encontrar a gente mesmo, né, fazer esse mergulho no eu profundo e sermos cada vez mais inteiros, nos relacionando com outros espíritos, com outras almas também inteiras. Né? Então, tudo fica muito melhor do que a gente funcionar nesse lugar de incompletude em que eu preciso sempre de alguém para me completar. Mas será que essa é a minha alma gêmea mesmo? E se não for? A tampa para minha panela, não é? Se eu não achar, tudo está perdido, né? Então, nesse sentido, isso é uma ilusão, é uma projeção que a gente faz. E toda ilusão, ela vai ter, mais cedo ou mais tarde, o destino inevitável do confronto com a verdade. E a desilusão, né? Eu sempre gosto de falar que a desilusão não é uma coisa ruim em si mesma, muito embora a gente verta muitas lágrimas quando elas acontecem na nossa vida. Mas é sempre uma visita da verdade, nos chamando a ampliação de consciência, a gente compreender melhor a realidade existencial. Então, nesse sentido, é uma coisa boa. É uma visita um tanto quanto dolorosa, mas é uma visita salutar, digamos assim, né? E então, Miriam, será que a gente tem que ficar procurando... se não tem alma gêmea, né? Como é que a gente encontra relacionamentos, às vezes, tão harmoniosos, né? Como é que os espíritos explicam casamentos, vamos falar assim, né? Tem muita mãe e filho, né? Pais e filhos, que se dão tão bem, né? E é como se fosse, puxa, as pessoas pensam... E é interessante, né? Porque na doutrina a gente aprende que todos nós temos um plano reencarnatório. Temos, né, os afins que chegam até nós, né, principalmente no nosso núcleo familiar, para a gente, aqueles que são mais afins, aqueles que a gente vai ter que ter ajustes. E aí, Ana, me penso assim, será que o casamento com alguém tão afim faz parte do plano reencarnatório? Ou isso faz parte da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio? Somos nós que sintonizamos, né? Como é que isso acontece? Aí, Roberta. Então, é sempre interessante esse nosso diálogo entre, né, livre-arbítrio e destino. Né? E a gente, às vezes, confunde planejamento reencarnatório com destino. Estava escrito nas estrelas, a gente adora isso, né? Ou então chora porque não estava escrito na estrela como eu queria. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos um planejamento reencarnatório. A gente vai reencarnar. A nossa vida, ela está interrelacionada com outros espíritos com os quais nós temos conteúdos anteriores a essa vida.
né? Não é raro a gente encontrar mais de uma pessoa na vida que a gente fala, não, mas a gente se reconheceu, porque esse amor não é dessa vida, né? Então, a gente também no Livro dos Espíritos vai ter essa explicação que formam famílias, os espíritos que têm o mesmo gosto, uma maneira similar de ver a vida, um estágio consciencial semelhante. Então, a gente tem mais afinidade com determinadas pessoas do que com outras, né? Mas voltando para a questão do planejamento reencarnatório, sem dúvida nenhuma, existem pessoas com as quais a gente vai se encontrar. Porque a gente precisa e elas também. Nós somos portais uns dos outros, se a gente pode dizer assim, no sentido de reajustar relações do passado que estão muito desequilibradas, e a gente vai colocar aquelas antipatias, aquelas pessoas que a gente tem muita dificuldade de equilibrar essa relação. Então, a gente já sinaliza para a gente que é um espírito que é caro para nós. Porque o que a gente precisa é estabilizar no respeito para mais adiante, quem sabe daqui a algumas encarnações, a gente conseguir, né, subir esse respeito para o lugar do amor mesmo. Então, a gente vai compartilhar essa existência de alguma forma, né? Eu costumo brincar que as pessoas com as quais a gente precisa mesmo se reencontrar, elas vêm com um título inalienável. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-irmã. Né? Se você tem um companheiro, uma companheira, ex-filho, você tem um companheiro, uma companheira que você teve um filho, né, junto com essa criatura, são pessoas chave dessa encarnação. Né? Nós, em alguma medida, acertamos, combinamos de nos reencontrar e partilharmos parte desse caminho dessa encarnação, de nos auxiliarmos, porque o propósito é sempre esse. Muito embora, né, quando a gente vai colocar em prática, às vezes a coisa dá uma desandada. Normal, né, gente? Nós somos espíritos imperfeitos, né, relacionando uns com os outros, né, entre o nosso planejamento e aquilo que a gente... Basta ver qualquer planejamento que a gente faz de uma reforma. Por exemplo, a gente faz um planejamento, na hora da execução é sempre um pouco diferente, né? A gente costuma achar uma infiltração aqui, outra ali. A gente não acha aquela cerâmica que a gente queria, só tem outra. Mas, ao fim e ao cabo, a gente realiza a reforma, né? A gente muda aquele ambiente. Da mesma forma, as nossas relações. Mas o planejamento reencarnatório é algo escrito num bloco de pedra imutável, né? Eu gosto de fazer uma comparação com os GPS que a gente tem, quando a gente vai para algum lugar. Eu tô indo lá, né, daqui para lá para minha casa. Eu não estou certa muito do caminho, vou colocar o endereço e aí o GPS vai calcular uma rota, que é a rota mais rápida. Normalmente vai ser a rota mais eficaz, a mais rápida. Você chega daqui ali, vai por aqui. Beleza, a gente vai lá com o GPS fala, na rotatória pega a segunda direita. A segunda saída, né? Aí você vai e pega a terceira. O GPS não vai brigar com a gente, falar, sua estúpida, eu não vou te levar mais. Recalculando. Ele faz isso, recalculando rota. Você ia chegar em 10 minutos, agora você vai chegar em 15, mas na sequência ele vai falar, pegue a via tal. Então, assim, na nossa encarnação, a gente está a todo momento recalculando rota, porque a gente está fazendo escolhas. E não quer dizer que uma escolha é certa e outra é errada, a gente se angustia muito com isso, né? Mas se eu fizer a escolha errada, meu amor, não tem problema, né? Eu gosto quando a Lourdes Catarina faz assim, né? Ela fala, alma querida. Eu gosto quando os mentores falam assim com a gente, alma querida, não tem problema. A gente vai recalcular a rota e a gente vai chegar lá de uma outra forma, né? Então, assim, às vezes a gente se angustia muito quando o relacionamento chega ao fim, né? Fala, nossa, mas a gente se dava tão bem. E às vezes, nem todo relacionamento termina com brigas, né? E dissensões. Às vezes ele se esgota, né? Naquele modelo ali de compartilhamento. Fala, meu Deus do céu, mas será que eu posso, né? Claro que pode, não tem problema, né, alma querida, né? O que importa é que a gente consiga estabelecer relações amorosas a qualquer título. Não só romântico, né? Não só o amor romântico, né? Mas que a gente consiga realizar o amor mesmo. Sim, e agora tem espíritos que a gente observa, casamentos, né, principalmente. Eu gosto de citar algumas celebridades porque elas têm mais visibilidade, mas nós todos conhecemos casamentos extremamente
harmoniosos. Então, a gente vê que são espíritos que já construíram uma trajetória juntos e vêm nessa vida. Eu lembro da Anissete Bruno com o Paulo Goulart, né? Eles começaram até a aparecer muito, né? Sim, fisicamente. Fisicamente. Outro dia eu estava lendo sobre a Glória Menezes e o Tarcísio Meira. São casamentos, encontros, né, que duram décadas, e quando as pessoas falam sobre ele, né, os dois falam sobre, você sente ali que um apoia o outro. Então, essas pessoas já construíram isso antes, né? Essa capacidade de amar, de se importar com o outro, né? De abrir mão de algumas coisas em prol do outro e vice-versa. Por que eles vêm juntos, então, se a gente está passando por provas? Ou você acha que existem casamentos que você vem com aquela afinidade justamente para os dois se apoiarem, para passarem juntos por situações mais difíceis? Só porque parece que algumas pessoas estão fadadas à felicidade conjugal e outras não, né? Nesse sentido que eu quero dizer. E aí vai depender muito do que a gente entende como felicidade conjugal, né? Assim, e felicidade conjugal não é eu ter um parceiro que fica 100% do tempo preocupado em me fazer feliz e realizar os meus desejos, né? Isso aí tá muito mais pro lado de um narcisismo, ou você gostar muito mais da ideia do amor do que o amor mesmo, né? Do que o relacionamento mesmo. Qualquer pessoa que tenha tido um relacionamento duradouro sabe que o cotidiano exige muito desses parceiros. Muito embora a gente veja de fora um relacionamento harmonioso, qualquer um de nós sabe que várias lágrimas correram nesses rostos, esses corações foram constritos várias vezes durante essa relação. Por mais que sejam almas afins nesse sentido. Né? Não são espíritos que estarão sempre encarnados como companheiros, digamos assim, né? Eles vão reencarnar juntos novamente? Sim, mas em várias situações. Podem vir como amigos, como irmãos, como companheiros de novo. Sempre haverá entre esses espíritos uma facilidade maior de relacionamento e de um auxiliar ao outro e os dois juntos auxiliarem quem está ao redor. Então, acho que nesses relacionamentos harmoniosos, bem-sucedidos, a gente vai ter espíritos que já têm uma afinidade maior. Então, o projeto de entendimento conjunto, o projeto de uma caminhada de longo prazo, ele já tem mais chance de perdurar por conta de que a gente já se entende aqui, a gente vê o mundo mais ou menos da mesma forma. E, sem dúvida nenhuma, espíritos que vão se juntar a eles nessa jornada, né, nessa conjugação familiar, a qualquer título, seja como filho, seja como sobrinho, seja como irmão, seja como... Enfim, os espíritos que vão se juntar a eles nessa jornada vão ser meio que recebidos nesse guarda-chuva familiar. Então, a gente vê realmente essas pessoas fazendo esse papel de serem, né? E serem em si e serem na relação um ambiente acolhedor para que você possa dissolver outras relações mais difíceis. E a gente vai ver aqui em torno, porque não existe, gente, família perfeita, comercial da Doriana, que todo mundo é muito feliz, isso não existe. Todo núcleo familiar tem a sua cota de desafios. E, normalmente, você vai ter ali, em algum papel, seja de marido, mulher, filho, você vai ter espíritos que vão fazer esse lugar de acolhimento, de estruturação, de busca de pacificação, para que essas relações, elas possam... todo mundo possa progredir, todo mundo possa sair melhor do que quando chegou. Todos nós estamos fadados a progredir. Do ponto de vista da espiritualidade, né, assim, não seria justo a gente dizer, existem espíritos que parecem que, como você disse, a gente às vezes faz essa, mas tem gente que foi programado para ser feliz, não tem dificuldades. Não tem de onde a gente está vendo, para começar, né, que isso não é bem assim. E além do mais, do ponto de vista espiritual e da espiritualidade conosco, o que a gente entende como sucesso não é o que eles entendem como sucesso. Né, assim, eu sempre gosto de dizer que toda encarnação em família muitas vezes a resolução de um processo obsessivo.
Se você tiver ali, às vezes você tem espíritos com os quais você se dá muito, muito mal, né? E as experiências passadas foram muito, muito difíceis. E nesse momento, no ambiente familiar, a gente consegue, por exemplo, não se matar. Um não assassinou o outro. Aham. Ah, mas né, são irmãos e nem se falam. Bom, mas não se mataram. Do ponto de vista da espiritualidade, já é um grande É um progresso. progresso. Ninguém aniquilou o outro, a existência do outro. Ótimo, daqui para frente a gente dá outro passo. E aí eu vou lembrar da Lourdes Caterine aqui nesse livro que eu vou recomendar, tá, gente? Esse livro aqui, ó, Amar Também Se Aprende. Tem aqui na comunhão? Tem aqui na comunhão. O Francisco do Espírito Santo Neto, psicografia dele, do Espírito Lourdes Caterine. E ela chama atenção sobre várias coisas. É um livro precioso, recomendo muito, né? Assim, porque o amor é a virtude excelente. Né, nas cartas de Paulo, né, tudo permanece, mas o amor, a caridade é o mais excelente. Mas a gente precisa amar, aprender a amar, porque nós ainda somos bastante imperfeitos. Nós trazemos traços de egoísmo e orgulho muito marcantes dentro de nós ainda, e quando a gente vai fazer qualquer coisa que seja, esses traços vão aparecer também no amor. Então, a gente vai precisar ir melhorando a nossa capacidade de compreensão do que seja de fato amar. Amar sem possuir. Amar sem pretender que o outro leia meus pensamentos, entendendo que ele também é um ser em construção, que está tentando o melhor que ele pode realizar a vida. Né? E eu acho muito bonito que a Lourdes Caterine fala que a gente não pode esquecer que o objetivo primeiro da nossa encarnação, não é encontrar uma gêmea, não é ficar rico, é a gente conseguir realizar o nosso autoconhecimento. É o nosso despertamento espiritual. É a gente conseguir ampliar a nossa consciência divina. Esse é o objetivo encarnatório. E ele é um compromisso íntimo. E outra coisa muito bonita que eu acho que ela fala também, né? É um livro de perguntas e respostas também, mais ou menos feito a gente tá aqui conversando. E o fato de não haver uma alma gêmea, né, nesse sentido, a metade da minha laranja, esse ser que nós ficaremos sempre juntos para sempre, que até porque se é uma alma gêmea e a minha metade, se ele não, ou ela não estiver comigo, você está incompleta. Como é que vai ser Como essa você conversa? Como você vai viver, não é? Não? Né? E aí eu começo a fazer um tanto de atitudes, um tanto quanto insanas, porque eu não posso perder este ser, porque se ele for embora, minha vida acabou. Não, imagina, né? Você viver em busca da sua alma gêmea. Será que é esta? Não, e E aí você acha que você achou. Aí foi, meu Deus, ela não pode ir embora de jeito nenhum. É verdade. Mas tem uma questão de padrão também, né? De um padrão cultural nessa história. Ah, com certeza. Né? Então, assim, há um tempo atrás, chegava, principalmente nós mulheres, né? Tínhamos um tempo de validade, eu vou chamar assim, entre aspas, em que você era predestinada a ter que casar, senão ficava em algum lugar, né? Então, há um padrão em que... Ainda existe. Não, então, assim, você precisa estar com alguém. Não independia de quem era esse alguém, mas tinha que ser alguém. Aí, com um pouquinho da nossa liberdade, a gente começou a achar que, poxa, deve existir alguém que seja mais compatível, né, com as histórias infantis também, né? Vou achar, né, essa alma que afim, em que esse padrão de que, enquanto estiver no gênero feminino, né, anteriormente, eu tinha que constituir uma família, e graças a Deus essas coisas hoje evoluíram, né? Então, você constitui uma família por escolha, né? Não por seguir o padrão da sua família, o padrão da onde ainda você não tá para inserido. todos, e não conscientemente ainda. Pois é, mas estamos uma melhor coisa do que a está gente indo. vemos, né? Exato. Estamos melhor. Porque eu acho que esse processo da gente começar a olhar essa diversidade de possibilidades também vai nos tirando daquele olhar de que o relacionamento ele tem que ser apaixonado. Né? Então, eu tenho aquilo, eu perco a respiração, eu não sei o que. O outro me entende. Você sabe o que é isso, Ana Cristina? Ele gosta de tudo Roberta, que eu gosto. Nós gostamos da mesma coisa. Eu me sinto assim, completa. É o apaixonamento, né?
Porque a gente está projetando tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Só que o apaixonamento, você falou da ilusão, né, Roberto? O apaixonamento chega um momento que acaba. Então, eu acho que nesse momento dessas mudanças que a gente está vendo acontecer e se permitindo viver essas mudanças, a gente entra no apaixonamento porque no começo deve existir aquele calor maior, né, que aproxime essas almas. Mas com o andar da carruagem, a gente já está um pouquinho mais aberto. Olha, esse apaixonamento, o momento vai perder calor. E o relacionamento vai ser baseado em outras virtudes, outros compartilhamentos, né? Então, eu acho muito interessante isso, sabe? Quando Roberta menciona que a gente precisa estar pleno da gente, né? E aí permitir que aqueles que estejam conosco estejam plenos com eles e, né, a gente forma um conjunto, é essencial, porque estar pleno de si é algo que a gente também tem aprendido muito recentemente, porque a gente está sempre projetado, né? Então, é o outro que vai me fazer feliz, o outro vai entender que eu estou precisando, o outro... Ai, do outro senão, né? E me lembrei quando vocês falavam, né, que às vezes nós substituímos relacionarmos com alguém por um trabalho melhor, por uma condição social melhor, né? Às vezes a gente ouve ainda, eu ouço, né? Uhum. Pessoas, não, eu não vou me relacionar, não vou casar, não vou ter filhos, né? Vou ter um bom emprego, vou viajar. Então, eu fico tão triste, porque, no fundo, nós estamos substituindo a nossa reencarnação por questões puramente materiais que vão ficar. Que experiência eu estou levando de mim mesmo, né? Todo o meu valor está dentro de uma condição material, né? E a gente só cresce no relacionamento, nos desafios, né? E a gente também tem uma força muito grande do exemplo dos nossos antepassados, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. Casamentos, às vezes, muito rígidos, em que ninguém tinha muito poder de escolha, nem poder de sair, né, do casamento. Uhum. E as pessoas achavam que, esse casamento, ele fez 50 anos de casamento. Sim. Né? Sim. Que coisa 50 linda! anos que essas pessoas estão sendo infelizes, fazendo um ao outro infelizes. Na maioria das vezes. Raríssimos casamentos que as pessoas... 50 anos aqui, né? Comendo um pouquinho de sal junto com tudo, né? Mas estamos firmes e fortes. Essa consciência tá começando agora. Mas a gente ainda está numa carência tão grande, né? E esses modelos são tão fortes. Esse é um ponto fundamental. A questão da carência, né? Assim, e enquanto a gente não entender que carência a gente cura com alto amor, a gente vai seguir se frustrando, porque a gente vai projetar expectativas no outro que não serão cumpridas, porque ele não tem como tampar um buraco sem fundo. Porque se eu não entendo a mim mesmo como uma pessoa valorosa, uma pessoa digna de ser amada, uma pessoa com direito de existir no mundo, assim como todas as outras criaturas, se eu não me entendo de fato, conscientemente como filha ou filho de Deus, não tem ninguém que consiga fazer, vai ter sempre prazo de validade. Eu vou chegar e falar, nossa, mas como você é maravilhosa, linda e tal. E aí eu vou ficar alimentada disso durante um tempo. Mas se por algum acaso passar 2 semanas e eu não falar que você é linda e maravilhosa, eu vou falar, nossa. Você mudou, né? Agora é isso, não presta mais atenção em mim e tal. Né? É preciso que eu tenha esta consciência de um lugar no mundo. A carência afetiva é um problema íntimo, meu comigo. É falta de auto-amor. Outra pessoa não vai resolver isso. E quanto maior o meu nível de carência, pior serão os meus relacionamentos. Porque eu vou projetar no outro e demandar do outro algo que ele não pode resolver, não pode sanar. Né? Então, é interessante também a gente entender nesse aspecto, quando a gente vai se entendendo com a gente mesmo, a gente vai se estabilizando, a gente vai aprendendo a gostar da gente, a gente vai aprendendo a fazer coisas que nos alimentam, né? Coisas que a gente gosta, né? Assim, estudar a doutrina espírita, estar aqui conversando com você, isso alimenta a minha alma, é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E isso é só meu. Nosso aqui, no caso, no momento, Sim. que nós partilhamos nesse momento, né? Almas afins nesse sentido, né? Então, a gente fica nessa vibração gostosa, vai sair daqui alimentada. Pronto.
Né? Então, não há uma necessidade de que vocês alimentem o meu ego e nem eu alimente o ego de vocês. A gente está mais ligado com o que há de interno e de realização na gente mesmo. E aí, é interessante que você falou em prazo de validade, né? E eu me lembrei aqui também da Lourdes Catarina falando assim, respondendo uma pergunta, que o amor pode acontecer em qualquer idade. É lógico que há um momento em que a gente fica muito empolgado, a gente se apaixona. Encontrar alguém que você tem tanta afinidade, ou a gente espera que não, né? Que a gente esteja projetando tantas qualidades, né? A gente espera que não, né? Mas daquela empolgação. Agora, é isso, o apaixonamento ele sempre vai ter prazo de validade. Então, é preciso que a gente tenha essa disponibilidade de aceitar o outro na realidade dele, sabendo que todo relacionamento saudável precisa ter espaço para o desentendimento. E para a resolução desses desentendimentos com respeito. Né? Todo mundo tem que ter espaço para ser quem é, para se colocar suas dúvidas, seus medos, colocar suas diferenças, colocar sua... É preciso que haja espaço para isso também. É que a gente está muito mal resolvido, digamos assim, né? Sim. Então, está todo mundo buscando lá fora uma solução para a sua falta de amor próprio, né? A sua falta de carinho que você não recebeu, às vezes, dos seus pais. Autocuidado, né? Autocuidado que você não teve, talvez, e não consegue desenvolver em você mesmo. Porque, às vezes, a gente teve pais muito secos, né, nessa questão amorosa. Estamos também evoluindo nisso, né? Nessa questão da gente poder ter mais diálogo dentro de casa, mais toque, né? Mais demonstração de afeto. Então, a gente chega no mundo com necessidades assim, muito grandes de carinho, de afeto, de afeição, de entendimento. E aí a gente vai procurar num parceiro, né, ou numa parceira, e muitas vezes isso não vem, né, porque do outro lado tem a mesma situação, né? Sim. E isso, né, assim, não quer dizer que nós não teremos relacionamentos longos, duradouros, felizes. Bons, não quer dizer exato. que nós... E outra coisa, não quer dizer que a gente vai amar só uma vez, né, assim. Então, assim, nesse sentido de alma gêmea, né, fica muito complicado, porque se eu vivi um grande amor, e por qualquer razão que seja porque houve um desencarne, seja por que razão for, né, esse relacionamento se desfaz, então eu tô fadada a não viver mais nenhum relacionamento significativo? Não! Aí nessa hora ninguém quer, né, pensar na questão do afim, né? Nós vamos ter vários relacionamentos significativos ao longo desta vida e de todas as outras vidas, né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada, nossa, mas eu vou chegar lá, e aí, né? Ou então o companheiro ou companheira desencarnou, mas e aí eu casei de novo, eu vou chegar lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, vamos tentar amar sem possuir? O que é que vocês acham? Né, assim, há um entendimento, né, e a gente precisa amadurecer espiritualmente também, né, quem ama quer o melhor para o outro. Se a gente está em momentos diferentes de vida, ou dimensões diferentes de vida, eu quero que aquela pessoa que eu amo tanto seja feliz, e se não for num relacionamento comigo, tudo bem, eu só quero que ela seja feliz, porque eu também viverei outros significativos relacionamentos, e aí a gente vai ampliando a nossa condição de amar. Porque, de novo, a gente está destinado a ir expandindo a nossa capacidade amorosa para a gente chegar no nível de capacidade amorosa do próprio Cristo. E você falou uma coisa importante, uma virtude do desapego. Não, é impossível falar em amor e, se a gente faz essa confusão com frequência, né? Amar sem possuir. Isso é amar, né? Mas quando a gente vai expandindo o amor por todos, por tudo, entendendo Deus em tudo e em todos e no próprio planeta que a gente habita. Somos centelhas divinas, não é? Todos nós, centelhas do Criador. Num momento de maior maturidade espiritual, a gente vai dar conta de entender e integrar e sintonizar uns com os outros numa frequência elevada de amor e respeito com todos. Então, assim, né? Vamos baixar um pouco essa expectativa sobre o príncipe ou a princesa, porque assim, e tentar não nos iludirmos, e vamos centrar as nossas forças em nos nutrirmos. Né, assim, trabalhar com a questão da complementariedade, não do outro ser aquela
né, de eu estar incompleta e o outro me completa. Não, nós somos complementares. Aprendemos uns com os outros, né? Estrelas que gravitam ali uma perto da outra e as duas numa jornada ascensional, né? Muito mais bonito, né? Muito mais legal, né? E a gente se coloca mais em segurança, né? E não precisa sofrer tanto. E espíritos afins não quer dizer, né, os espíritos simpáticos não quer dizer que eles não discordem e que eles não tenham situações difíceis a enfrentar, né, Miriam, Roberta? Eu acho, antes que a Roberta também comente, eu acho, porque a gente tem que lembrar qual é o nosso nível de entendimento ainda, o nosso nível afetivo ainda, né? Essa semana passada, eu estava ouvindo uma live e aí falou, nós temos que lembrar que nós estamos no segundo estágio planetário. Aí aquilo me soou diferente. Eu falei assim, peraí, gente, então... Mas a gente quer que os nossos relacionamentos sejam perfeitos. Como? E a gente é perfeito. Então, tipo assim, nossa, a gente acha que a gente já está lá em cima, mas a gente está tão próximo da animalidade, como dizem ainda, né? Do que, então, assim, nesse sentido, a gente também tem que saber o que é que nos nutre, né? O que é que eu preciso ressignificar nessa minha nutrição para que eu compreenda também esse movimento que o outro possa estar fazendo. Porque o outro pode não estar fazendo. O outro pode não estar nessa mesmo embalo, né? Mas existe, como aqui na doutrina que a gente sempre comenta, que nós nos sintonizamos, nós nos afinizamos. Então, como o acaso não existe, esse alguém que me chega é alguém que eu vou aprender junto, né? Eu achei muito interessante, eu vou só complementar isso que você falou, porque assim, Kardec perguntou para os espíritos o seguinte, podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? E aí a resposta dos espíritos, gente, eu ri. Eu acho que às vezes eles são uns brincantes, assim, sabe? Aí, certamente, se um deles for preguiçoso. Adorei! Se alguém resolver que não quer evoluir. Que eu não quero andar. Mas você quer andar. E pode ser que então essa sintonia que havia, ela vai se romper. E o relacionamento também vai se distanciar por um tempo. Até que o outro se disponha a prosseguir. Né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Assim, da gente entender que não precisa ser... Aí a gente vai lembrar do Vinícius, né? Mas que não precisa ser para sempre para ser bom. O que é importante é que seja bom agora, né? E que seja significativo agora, porque o que a gente está vivendo é o agora. E nem sempre a gente vai continuar aquela nossa história de amor do outro lado. Exato, exatamente. É muito importante que às vezes a pessoa pensa que ela está até vivendo um casamento muito satisfatório para ela. Mas outro dia teve a história de um casal, não lembro a nacionalidade deles, mas que os dois estavam muito velhinhos, estavam doentes, decidiram fazer uma eutanásia num país em que isso é permitido. E eu olhei para aquilo e pensei, né, com o meu conhecimento de doutrina, eles acham que eles vão morrer juntos e acordar juntos, ou não, provavelmente acham que não existe nada do outro lado, né? Mas como isso é complicado, né? De novo a questão do apego, né? A gente se apega a relações e a situações que a gente acha que vão se prolongar e elas não vão, né? O que existe de certeza para nós nesse estágio evolutivo que a gente está é a impermanência, que tudo vai mudar sempre, né? A gente não tem realidade dada, né? Então, assim, e muitos dos tormentos que a gente vê em espíritos desencarnados é justamente essa sensação de mudança de status de tudo quanto há, né? Assim, não mudou só o estado civil, né? Mudou o status de encarnado para desencarnado. E há uma dificuldade de aceitação, especialmente se a pessoa estava achando tudo muito bom, né? E agora ela é chamada a viver outros, mas eu não quero, eu quero aquele. Tanto o desencarnado que vai, como o encarnado que fica. E não sabe refazer, né? Viver sem aquela pessoa. Porque está acostumado com aquela situação e parece que ele perdeu tudo. E aí dizem que muitos vão embora logo, né? Desencarnam rapidamente quando o cônjuge que está há muitos anos casado parte, né? Mas aí eu acho que como disse a Roberta, é um apego, é um não entendimento amoroso dessa relação, né? Eu me sinto tanta falta daquela pessoa,
né? Que eu fico tão apegada que interiormente tudo perdeu sentido. Eu não tenho sentido existencial mais se não for Sem com aquela ela, né? pessoa, sem ela, E aí né? a gente deixa de viver a jornada mais emocionante de todas, que é da gente ser quem a gente é. Não quer dizer que essas partidas de espíritos afins não vão doer profundamente, que a gente não vai chorar lágrimas de saudade. Eu choro até hoje. 2 espíritos afins que eu tive o privilégio de conviver, meu pai e minha mãe. Então, assim, eu choro de saudade até hoje. Mas que bom que eles foram, precisavam ir. E eu tenho certeza que estão trilhando as suas estradas. Eu carrego os 2 comigo e tento honrá-los em tudo que eu aprendi deles, sendo do meu jeito, né? Fazendo o que eu aprendi com eles do meu jeito, vivendo a minha jornada, realizando a minha forma de existir, tentando traduzir o amor da melhor maneira que eu consigo, na certeza de que reencontros haverão, né? Quando a gente ama alguém, essa pessoa não vai perdida para sempre, né? Então, assim, porque se a gente fica nesse nível de apego, a gente não consegue prosseguir quando a pessoa é chamada a outro destino, né? E eu acho muito significativo quando no Livro dos Espíritos fala assim, alguém está aprisionado e recebe a notícia de que ela vai sair da prisão. Você não vai ficar feliz? Né? Meu tempo de encarnação ainda não se encerrou, mas o deles foi cumprido com louvor dos 2. Então, que bom, vai e voa, né? A gente vou morrer de saudade, a gente se encontra aí quando, né, a providência divina assim o permitir, quando eu desdobrar no sono, eu vou fazer o melhor para que quando a gente se reencontrar, esse reencontro seja de festa, né? Seja de celebração. A gente jamais vai se perder, né? E a gente se permita viver novos afetos, novos encontros, novas relações tão significativas quanto, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue, dentro dessa proposta de que, às vezes, a gente tem vários amores, né, durante a nossa encarnação. O que eu aprendi com cada um deles? O que eu me tornei, né, com cada um deles? Porque as relações são para isso, né, para essa troca. A gente leva alguma coisa, né, e a gente deixa alguma coisa. E se você lá na frente tem chance de rever aquela relação de alguma forma, né, você vai observar, aí já sem mágoas, né, sem aquelas situações difíceis, você vai observar quanta coisa ficou também para aquela pessoa, quanto você levou, e isso que é o nosso objetivo, né? E quando está nessas relações mais afins, né? Quando por algum motivo se desfazem, né? Você falou, né, Ana? Você leva, você me deixa mais acima de tudo, o quanto de melhor enquanto ser humano eu consegui ser, né? Então, em cada relação bem vivida, né, ainda que não chegue a, né, como a gente diz, até que a morte os separe, que se antecipe nesse momento, mas a gente sempre resgatar aonde eu consegui ser um ser humano melhor. Né? Que toda relação nos traz, ainda que seja aquelas tumultuadas, ela vai nos dizer que naquele tema, daquele jeito, eu preciso olhar para mim e ressignificar, porque às vezes o problema está em mim. Então, eu penso que em toda relação, seja ela como tenha acabado, ela sempre me permitiu a oportunidade de me tornar um ser humano melhor. E você já começou a nossa mensagem final. Sim, agora eu vou passar para a Roberta, para a Roberta encerrar aqui com a gente. Então, dá um recado para os nossos telespectadores aqui. Como que eu posso, a partir de agora, ir construindo nesse meu relacionamento ou nos meus futuros relacionamentos sejam afins, que eu no futuro seja construindo parcerias que vão encarnar comigo novamente, vão me auxiliar e eu vou auxiliar também. E olha que construção bacana, né? De uma família, de amizades. Como é que a gente pode, a partir de agora, se relacionar com esse enfoque, né? Eu acho que o que vocês colocaram é muito importante, né? Assim, da gente semear e ser semeado, né? Assim, da gente, sobretudo, ter essa disponibilidade de aceitar o outro na realidade dele, de entender que, como eu, é uma pessoa imperfeita. É lógico que a gente vai ter que ter espaço aí para acertar as arestas de quando em quando, mas que a gente dê e receba
O melhor, eu lembrei aqui da frase de Paulo, né? Esteja com todos, mas de todos retende somente o que for bom. Que a gente faça conscientemente essa escolha e que a gente não esqueça de cuidar da gente, de estarmos íntegros, inteiros, respeitando a nós mesmos, porque assim, inevitavelmente, respeitaremos os outros e os nossos relacionamentos serão melhores também. E que bacana que a gente possa construir só relações harmônicas, né? Onde a gente for passando, que a gente saiba que a gente deu o melhor e que essa pessoa também vai levar boas lembranças da gente, né? Embora tenhamos tido algumas desavenças, né? Mas que isso possa ter sido com o maior respeito possível, que possa se eliminar isso quando a gente chega do outro lado, reflete, né? Como foi bacana conhecer a Miriam, conhecer a Roberta, o fulano, o ciclano, né? E a gente vai construindo um futuro encarnatório melhor para nós, não é isso? Sem dúvida. Miriam, obrigada. Muito obrigada, Roberta, pela Eu sua que agradeço. passagem. Adoro estar aqui com vocês. E a Roberta, vocês que gostam da Roberta, né? A Roberta é palestrante aqui da casa, tem uma porção de palestras muito bacanas lá na TV Comunhão, no canal TV Comunhão Espírita, Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. 2 canais, a gente está divulgando isso, Roberta. Comunhão Espírita de Brasília no YouTube, mais de 300 mil seguidores. TV Comunhão, mais de 30 mil seguidores. Queremos ampliar este 2º canal, aonde o Papo Espírita se encontra a partir do número 300. Esperamos que você se inscreva, dê seu like, comente, compartilhe esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.